Olá, pessoal. Tenho imenso prazer em receber hoje aqui a diretoria da AILC, Aliança Internacional de Líderes Cristãos, no meu podcast, a pastora, doutora Lourdes Vitória, a doutora Joana Salomé, a Elizabeth, que faz parte dessa diretoria. É uma família que eu muito amo, muito Obrigada. prezo, né? E me sinto muito honrada em tê-las cá conosco nessa tarde. E nós vamos saber um pouquinho de cada um, porque elas trabalham em conjunto, em unidade, mas cada uma faz algo diferente, diferenciado, né? Então eu queria saber um pouquinho, primeiro pela pastora doutora Lourdes Vitória, a respeito Da ILC da ILC primeiro. Pronto, então, a ILC foi fundada há cerca de 2 anos, mas verdadeiramente só começou a trabalhar o ano passado em janeiro. Foi o ano passado? Foi o ano passado em janeiro. Então, já faz quase ano e meio que ela já está a funcionar. A ILC, ela foi projetada para quê? Porque eu gostaria muito, nos tempos em que vivemos, nós vivemos algumas situações muito estranhas dentro das igrejas, não é? Sim. E tornou-se um tabu alguns assuntos que nós queremos debater e não podemos porque, infelizmente, não é possível dentro das igrejas. Então, a ILC foi criada para isso mesmo. Foi criada para debater vários assuntos que são assuntos bastante polémicos. Então, o que é a ILC? É uma mesa, não direi uma mesa redonda, mas uma mesa oval, vamos fazer assim, e tomamos o pequeno almoço, vários líderes, vários pastores, convidados, e às vezes são convidados por outros convidados. Então, e aí nós debatemos temas da atualidade das igrejas, temas que nós vivemos no nosso dia-a-dia e que são muito importantes para que nós possamos crescer enquanto líderes e enquanto pessoas que comandamos também, de certa forma, uma sociedade e uma humanidade que necessita de alguns conselhos. Inclusive, eu tenho participado desses debates e realmente tem edificado não só a minha vida, mas a vida de muitos que estão ali, né? Porque nós acabamos, não é porque somos líderes, né? Mas nós precisamos aprender uns com os outros. E é assim que a gente vive, aprendendo uns com os outros. E eu me sinto muito edificada ali. Eu não gosto de falhar só quando eu tenho alguma agenda. Eu já fico assim ansiosa para ter outra, porque assim, verdadeiramente assim, edifica muito a nossa vida. Edifica. Mas é bom. Há os debates e a gente pensa que a coisa vai pegar fogo, vamos partir uns aos outros. Não. Aí depois fica tudo calmo. E é tão prazeroso, porque assim, alastra o fogo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, são pastores, são líderes mesmo. E de repente aquilo tudo fica, né? E vamos todos almoçar juntos. E vamos terminar com o almoço. Tem que ser um almoço pacífico. Terminamos em almoço. Às vezes os debates ainda passam para o almoço. É verdade. E às vezes para a parte da tarde. Não, e a parte da tarde. Voltamos. Não. Voltamos para comer bolos, santos, tudo que sobra. Vocês que estão nos ouvindo, que são pastores e líderes, vocês têm que participar da ILC. É muito bom. É muito bom. É uma situação bastante complicada, mas muito boa. Não, e cria união, porque os pastores acabam por se conhecer mais profundamente e vai criando realmente uma comunidade mais unificada e unida. Sim. Porque vão se conhecendo melhor. E ali acaba se quebrando muitos tabus, né? Exatamente. Principalmente. Mas é um dos pontos. É um dos pontos. É muito bom. E fala um pouquinho de si, pastor. Eu sou a pastora Lourdes, sou pastora há quase 30 anos. Sou doutorada em Gestão e Economia e o que é que eu posso dizer de mim? Dizer que tenho um percurso bastante bom. Sou cristã desde os 8 anos de idade, ou seja, evangélica mais, digamos que desde os 8 anos de idade. Mas porquê tão jovenzinhos? Meus pais eram católicos, porque se iniciou algo ali e era bem ali perto de casa e tal, então acabei por ir ali e entrei e nunca mais saí.
Se hoje, como é que é hoje a minha visão sobre a igreja evangélica? É muito negativa, porque é completamente diferente da minha criação, não é? Eu pertenço a uma igreja raiz, não é uma igreja com uma mente retrógrada, não, mas pertenço a uma igreja raiz, obviamente, não é? Então, a minha visão hoje das igrejas é um ponto negativo. Um ponto negativo. Daí a pastora Lourdes ser uma pastora muito polémica pelos assuntos que aborda na ILC e enfim, pela sua forma de ser e de estar na vida. E o bom também é que a pastora Lourdes começa a conhecer a mente. Exato, dos pastores que me servem. De nós, né? De nós, é que eu também estou ali. Então, isso é muito bom. Pastora Lourdes, como que a pastora Lourdes chegou à igreja evangélica? A pastora Lourdes falou uma vez na ILC, mas eu me esqueci. Foi através de alguém? Da avó? Não. Eu era muito pequenina e os meus pais eram muito pobres. Eu na verdade, morei num bairro muito pobre de Lisboa, que era no Arieiro. E eu nasci aí e um dia estava a brincar com outras crianças, assim, no meio daquelas coisas todas lá. E comecei a ouvir um som de música. Um som de música. E eu tinha 8 anos de idade. E pronto, eu comecei, aquilo entrou-me diretamente nos ouvidos e na cabeça. E não havia, eu estava a brincar e aquele som batia aqui dentro. E eu vou andando lá pelo meio das casas, que aquilo era tipo favela, não é? Porque era um bairro grande. Sim. Aqui, bem no centro ali do Arieiro. E então eu comecei a ir pelo meio das casas e tal, e fui ter então um galpãozinho pequeno, um barracão, não é? Em Portugal se diz, mas um galpão em brasileiro. Então esse galpão tinha um casal e 2 filhos, e como se chamava? Exército de Salvação. Então o que é que eu fiz? Entrei, os banquinhos eram tábuas de obras, cheias de cimento, sabe, de resto de obras, e estavam assentos em cima de 2 ou 3 tijolos, e pronto, e o chão era de terra, o chão, lembro perfeitamente que era de terra. E eu fui pequenininha, tinha 8 aninhos, não é? E sentei-me ali sozinha, e depois não sabia regressar a casa, para ter uma ideia. Andava tudo à minha procura e eu não sabia. E depois lá uma vizinha, lá soube quem eu era, e lá me foi entregar aos meus pais, e eu fiquei ali durante 2 horas e não saí mais. E lembro-me da música até hoje, que as palavras dizem: ouvir a voz de Deus, ou como é bom, ou quanto bem nos faz. Viver na sua luz, sempre é viver em paz. E esta é a música que eles estavam a cantar quando aquele som entrou dentro da minha cabeça. Então eu sentei-me ali com 8 anos. E claro que na vida nós temos altos e baixos. Eu estudei, estive na universidade, na escola, tive uma vida normalíssima, casei, fiquei viúva, enfim, tantas coisas que me aconteceram, não é? Mas havia algo que sempre me manteve numa direção, sabe? Era a minha fé inabalável. Isso é bom. Mesmo caindo, levantando, com algumas coisas pelo caminho, eu nunca me desviei. Por isso eu às vezes quando falo com os pastores que dizem que foram isto, que foram aquilo, que foram o outro, eu sempre digo e volto a dizer, eu nunca fui nada. Eu não bebo bebidas alcoólicas, eu não fumo, eu sou o que sou. Aquilo que a irmã Zezé conhece é aquilo que eu sou em casa. Os pastores vão lá em casa e eu sou assim como sou na rua, eu não mudo de personalidade porque estou com os irmãos, é a minha forma de ser é esta. Então, é isso. Eu não sou ex-nada, sou evangélica desde os 8 anos de idade e fui sozinha. Pelo contrário, a minha mãe era católica e morreu, infelizmente morreu católica. Infelizmente não, infelizmente faleceu. A gente não por ser católica. Infelizmente que ela faleceu. Não infelizmente por ser católica, porque eu sou uma pessoa que aprecio algumas doutrinas da Igreja Católica. Não todas, mas algumas são essenciais ao homem. Ponto final. E nós devemos algumas das nossas raízes à Igreja Católica. Inclusive Martinho Lutero, fundador da nossa igreja. Foi o nosso debate no sábado, foi muito bom, foi muito bom. Então é isso, simplesmente este foi o meu trajeto até aqui. Hoje eu passei não a religião para os meus filhos, mas passei para os meus filhos o valor familiar, o valor da união, o valor de que é ter Deus na vida.
Isso é muito importante. Não interessa a religião que vai praticar, nunca induzi os meus filhos a serem católicos, evangélicos, isto ou aquilo, nunca induzi. Eu sou para eles talvez uma referência, com certeza, tenho a certeza que sim, mas nunca induzi os meus filhos a serem algo que eles não quisessem ser. Se eles o são, Sim. é por opção própria. É muito lindo, eu vejo, né, o pouco tempo que eu tenho convivido, né, com vocês, eu vejo o legado que a pastora Lourdes tem deixado, e é muito lindo. E vejo, assim, a estrutura espiritual, né, não só espiritual, mas uma estrutura natural que a pastora passa, né, para os filhos, é muito lindo de ver isso. E agora eu entendo o porquê que a pastora Lourdes passa isso para os filhos e passa para nós também, porque Deus a chamou muito novinha, muito novinha. Não foi ninguém que falou, ninguém convidou, não. O Senhor te atraiu, Desde muito pequenina. o Senhor te encontrou e é muito linda essa história. Eu sempre digo, às vezes as pessoas, eles comentam, eu sou escolhido, eu não sei o quê. Eu falo, eu sou escolhida. Sabe porquê que eu digo que eu sou escolhida? Porque Deus me escolheu aos 8 anos de idade. Se neste momento eu faço a vontade de Deus, ou se estou a fazer a missão pela qual eu fui escolhida, não sei. Sim. Entende? Às vezes eu acho que faço muito pouco para aquele que me criou, para aquele que me escolheu. Acho, sim, tenho a certeza que faço muito pouco. Ele merecia muito mais de mim, mas eu também não consigo dar mais neste momento. Então o Senhor conhece todas as barreiras, conhece todos os meus lados, os fracos, os fortes. Então, é o que é. Mas a pastora Luz tem tanto para oferecer. Amém. Eu vejo a pastora Luz mesmo como serva. Amém. Obrigada. Eu queria que a pastora Luz falasse, que eu lembrei agora, do projeto que a pastora tem dos sem-abrigos, Sim. Né, que isso também é importante. Eu participei de né, esse ano, né, e quero participar de outros, se houver, nesse ano ainda. Eu, como cresci numa religião que é muito virada, que é o Evangelho de Salvação, e é muito virada para as obras sociais, o que acontece? Foi dentro de mim, nasceu aquele desejo pela obra social. Hoje em dia, se me perguntar o que é que gosta mais de fazer, claro, longe, obra social. Entre igreja e obra social, obra social. Mas a salvação é obra social, continuo a dizer obra social. Porquê? Por exemplo, a minha filha Elizabeth já é uma senhora também, não é? Não chamar de velha. Não estou a chamar de velha, estou a dizer que é uma senhora. E o que é que acontece? Esta senhora, ela era novinha, devia ter para aí uns 7 anos. 5, 6. Ela já dava alimento na rua. Meu Deus. Com 7 anos de idade. Então, o que acontece? Os meus filhos cresceram e, de certa forma, foram induzidos pela minha forma de ser e pensar, de alguma forma, não que eu obrigasse, mas porque, infelizmente, é assim, ou felizmente, eles foram obrigados, desde muito jovens, a ir comigo à noite. Então, eles conhecem um mundo obscuro da noite. Porquê? Porque nós trabalhávamos muito com sem-abrigos e prostituição. Então, o que é que acontece? Isso é fazer missão também, né? Não, mas isso é uma grande missão. Já em criança fazia missão. É uma grande missão, porque é uma missão bastante honrosa e trabalhar com prostitutas não é fácil. Não é nada fácil. Então... Era muito engraçado, porque a Joana era pequenina, isto já passando mais adiante na história, a Joana era pequenininha e ela... houve altura em que se usava muito os ténis com rodinhas. Eles tinham rodinhas. E ali na zona, eu não sei que parte era aquela ali, que tem aqueles arcos todos ali em Lisboa. Ela passava, era baixa. E os sem-abrigo dormiam todos em caixinhas ali. E nós chegávamos, tipo 11h30, meia-noite, já estavam todos deitados. E era muito engraçado que nós incumbíamos a Joana de fazer o barulho. De avisar que a carrinha estava ali com sopa quente e com roupa. Então ela saía deslizando, nós dizíamos assim, vai lá Joana, já chegamos. Então ela punha as rodinhas, e começava a gritar de uma ponta até a outra: oh sopa, já chegou a sopa. Nós temos, a associação chama-se Missão Urbana. Era muito bom. É uma associação que já tem, a Missão Urbana tem, sei lá, quantos anos já tem a Associação Missão Urbana?
A Missão Urbana foi fundada em 2007, 2008? Aí 2007. 2007, desde 2007 que esta foi fundada. A Missão Urbana foi fundada em 2007. A Missão Urbana, ela é bastante conhecida. E cerca de, vai fazer 20 Ela é anos, bastante mais ou menos. conhecida e é muito interessante. A maneira como nós trabalhamos é muito interessante. Mas, pronto, esta é a Missão Urbana. Tinha-me feito outra pergunta que eu não me... Não, a pastora Lourdes faz isso de 3 vezes por semana. por semana, não? Por semana. Por semana? Por semana. Mas aquele que A nós festa fomos... sem abrigo. a festa sem abrigo. Festa de Natal. Isso nós fazemos todos os anos uma festa de Natal para todos os sem-abrigo. Nós damos os convites e eles vão ter. Este ano, infelizmente, nós fizemos uma festa de abrigo do sem-abrigo no Hotel AS em Lisboa, mas como foi muito em cima da hora, então compareceram cerca de 250 sem-abrigos. Por aí, mais ou menos. Mas mesmo assim foi muito bom. Foi muito bom. Foram cerca de 200. Nós saímos à rua a convidá-los. Isso passadamente. Assim, exato. Mas é uma festa para nós. Eles ficam assim. E também quero, já que aproveito que falou disso, eu quero dizer aqui que nós recebemos doações para este tipo de coisas. Nós não somos financiados pelo governo. Sim. E também nestas festas de sem-abrigo e isso, ninguém nos ajuda. Isto é interessante. Então, é tudo arcado por mim e pelas minhas filhas, pela minha família, obviamente, que nos juntamos e juntamos um X de dinheiro e fazemos a festa do sem-abrigo. Nós também temos uma na Argentina, e na Argentina nós fizemos uma festa para 700 crianças. Uau. Que nunca tinham recebido um presente na vida Uau. delas. Sabe o que é crianças descalças, sem nada, todas rotas, e estarem ali? E sabe o que é o mais chocante? É que a Elizabeth teve 3 meses para preparar esta festa, nem chegou a 3 meses. Não, foi de outubro a dezembro. Foi de outubro a dezembro e ela correu as escolas todas. E para mim era uma realidade completamente diferente daquela que eu estava habituada, inclusive do Brasil. Não. Sabe o que é que acontece? Quando a minha filha chega às escolas e começa a perguntar: queres falar tu sobre isso? Por favor. Fala, Elizabeth. Não, que assim, a Argentina na realidade é uma... Nós ouvimos falar da Argentina, Buenos Aires, não é? A capital. É tudo muito bonito, as pessoas passam férias, é um país muito bonito. No entanto, há uma parte da Argentina que é uma parte muito pobre, que é a parte de Misiones. É como se fosse um condado, eu diria assim, uma parte da Argentina mais que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Além de ser uma parte da Argentina onde o rapto infantil é de um número muito, muito elevado, eu diria que assim chega a ser um pouco complicado de se lidar com a realidade que se vive naquele lugar. Porque aconteceu-nos connosco, né? Pronto, eu fui às escolas para tentar saber o número de crianças, chegar às famílias, tentar fazer uma logística do que eu poderia ou não esperar. Sim. Para estar presentes na festa. E eu deparei-me com situações em que as professoras olharam para mim e falaram: não, acho isso muito bonito, mas vai encontrar muita dificuldade por parte dos pais em deixar ir. Os meninos nem tanto, mas em deixar ir as meninas. Eu questionei-me porquê. Como assim as meninas não podem ir? Não tem lógica. Não, é porque aqui os pais, eles criam as filhas para eles. Não há necessidade de falar muito mais do que isto. Sim, já percebi, não vale a pena. Já percebi. Eles criam os filhos para eles. Então, a partir de uma certa idade, a partir dos seus 7 anos, eu diria, eles deixam-nas frequentar a escola até ali, a terminar terminar a escolaridade básica, né? Até à 4ª classe, a primária. E depois, a partir daí, elas são retiradas da escola. E ficam em casa e servem de apoio aos pais, aos irmãos, homens. E muitas têm filhos do próprio pai. Têm filhos muito jovens. Com 12 anos, os próprios pais, os irmãos. Então nós defrontamos com uma realidade muito complicada. Mas teve outra parte boa. Teve a parte boa que tivemos, ao contrário do que a minha disse, não foram 700, foram 800 e muitas crianças, porque depois apareceram mais crianças do que nós estávamos à espera, e depois vieram os irmãos, os primos dessas mesmas crianças, e os pais que também não tinham o que comer, ou seja, que acabaram por ir juntamente com as crianças. Não só tínhamos 800 e tal crianças, como tínhamos a parentela toda que foi junto, para ver, para conhecer. Então tivemos música, tivemos Papai Noel,
tivemos os borboletas, tínhamos tudo o que havia para estar a E ver. não só tínhamos aqueles piloteiros, como se chama. Tínhamos os pula-pulas, eu diria, aqueles os insufláveis. os Os insufláveis. insufláveis, exato. Foi tudo muito bem organizado. Na altura foi uma amiga nossa, a Marcela, da Argentina, que nos cedeu o espaço para fazer. Espaço de eventos. Um espaço que era um galpão enorme e foi muito bonito, foi muito bonito. Foi assim, a Cecé, a minha filha, que hoje já tem 18 anos, na altura ela deveria ter uns 5 aninhos, mais ou menos, e ela andava lá vestida de borboleta a dar comida. Foi muito bonito. Porque ela também, lá está, assim como a minha mãe nos colocou desde pequeninas a ver e a enfrentar uma realidade que não era nossa, e graças a Deus nós não vivíamos isso dentro de casa, mas não quer dizer que isso não exista fora da nossa porta. Sim. E a mesma coisa eu incuti na Séfora. A Séfora, desde pequenina, que O ela mesmo está princípio habituada ao mesmo vai princípio e desde pequenina que ela faz parte, que ela vai, ela dá comida, ela fica, ela brinca, mesmo não sendo a realidade dela, e não existe qualquer preconceito. Sim. Isso não é algo que existe entre nós. Sim. É o que é, aquela pessoa não tem o mesmo que eu, mas é exatamente igual a mim. Não existe É muito qualquer lindo preconceito nesse sentido. Sim. Exato, o valor é o mesmo, os valores são os mesmos. Que é o mais importante quando se faz uma obra social. Fazer uma obra social, mas eu faço obra social, mas tu estás lá e eu estou aqui, não, isso não existe, isso não é obra social. Obra social é quando está no mesmo nível. É quando a pessoa está ali juntamente, coração com coração, não é? Sim. Tu estás lá e eu estou aqui, toma lá uma sopa, mas eu não te conheço. Se eu vir na rua, não, se eu vir na rua vou cumprimentar. Nossa, olá, tudo bem? Estávamos na festa juntos. Não existe. Olha, eu tinha uma história muito engraçada. Desculpa. Não, continua. Não. Eu estava a dizer que tinha várias lojas num shopping, não vou dizer qual é o shopping, não interessa. E nós tínhamos ali vários que tomavam conta de shopping, como é que chama aquilo? Seguranças. E um dia de noite estou eu lá embaixo no Recio e estava a dar sopa, não é? Porque eles já sabiam os dias que eu vou e então eles fazem filas de meia-noite e a gente dá sopa, e principalmente no inverno, e não só sopa, nós damos outro tipo de comidas e damos bolos, pão, sandes, coisas desses, e leite. Então, resumindo, tudo para dizer que estou lá eu a dar com um chapéu, porque eu parecia uma sem-abrigo, porque trabalhar à noite não posso ir bonita, arranjada, mas é o que é. Nós temos que ir, nós estamos a fazer um trabalho em que nos queremos igualar às pessoas que estão a receber. É muito então, lindo. é assim que funciona. E eu lembro que a segurança, eu não vi, de repente olho para o lado e vejo um homenzinho assim. E depois ia embora, voltou para trás e chegou-se ao pé da carrinha e fez Doutora Lourdes, eu digo olá, como é que está? E eles, eu não acreditei nos meus olhos. E isto, quando eu cheguei no outro dia ao centro comercial, porque eu todos os dias passava lá para ver as lojas e tal, e eu vi as pessoas olhar para mim e a cochicharem nos sítios. Meu Deus. Deus, o que é que se está a passar aqui? Então, quem é que estava ali de plantão? O tal de segurança. Tinha dito aos lojistas todos, a toda a gente que estava no shopping. Olha, foi realmente uma coisa muito interessante. Porque às vezes as pessoas veem-nos, mas não sabem o que fazemos por trás, não é? Aí se surpreendem, né? E isso ficou muito surpreendido. Mas foi uma história muito hilária e muito interessante. A pastora Lourdes não pensou em estender um trabalho desse para Angola, para as crianças de Angola? Sim, inclusive tivemos um convite através da minha filha Betty. Ela pode explicar isso muito bem. Sim, recebemos um convite para estarmos presentes em Angola. Isto ainda está no off. Antes que você termine de falar, deixa eu falar só uma coisinha. A minha filha viveu em Angola há um ano e pouco. Meu neto esteve lá e também passou um tempo lá. E meu neto fez um aniversário lá. A minha filha preparou a mesa, aquelas coisas normais, né? Sim. E quis fazer assim, mais ou menos ao ar livre, né? Só que é como a pastora Lourdes falou, e a Elizabeth acabou de dizer que um amiguinho chamou outro. Então, nem quase que nem deu tempo de cantar os parabéns. E agora a pastora Lourdes falando dessa situação, né? Aí eu lembrei, falei, meu Deus, igual lá em Angola. E eu tenho um desejo de fazer algo em Angola para crianças, já há muito tempo, né? E aí eu, como a gente está a falar, eu falei assim, vou perguntar se ela quer estender essa missão para as crianças de Angola, que seria muito difícil. Então tá bem. Só fale o que você puder, por favor. Não, está no off no sentido em que ainda estamos a ver as situações, né? Nós recebemos, foi um convite de uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos,
Ele era membro da igreja Sim. da minha mãe, isto em 2007, mais ou menos, não era? 2009, sim. 2009, ele era membro da igreja e pronto, e acabámos por voltar a ter contacto e ele está em Angola, mora em Angola. Ele mesmo é uma pessoa muito famosa, uma celebridade em Angola, e surgiu esse convite de nós irmos para lá, para Luanda, e iniciar algo. Então, ainda estamos no off, porquê? Porque estamos a organizar por trás o que é que nós vamos fazer exatamente, qual é o objetivo. Nós não podemos ir à toa, nós temos de ter um objetivo, um plano de organização de como fazer as situações, porque não é aquele lado, não é? As viagens, tudo, então, e também eu não gosto de entregar coisas nas mãos dos outros, não é? Porque nós somos nós, então eu conheço o meu coração, conheço o coração da minha irmã, eu conheço o coração da minha mãe, eu sei como nós pensamos, eu sei aquilo que nós fazemos, mas entregar na mão de uma pessoa extra, como é que aquela pessoa vai lidar com as crianças? Porque assim, eu realmente levo isso muito a sério, muito, muito, muito a sério. Nas crianças, para mim, tudo o que se trata nesse sentido de obra social, ela tem que ser levada de uma maneira muito delicada, tem que haver muita dedicação. Tem que haver muita dedicação. E hoje em dia nós sabemos que as pessoas fazem as coisas muito tipo, toma, está aí. E para mim isso não funciona. Eu tenho que dar com um sorriso, eu tenho que dar porque eu quero dar, eu tenho que dar porque eu gosto de estar ali. E isso para mim é o mais importante. Então, para Angola, estamos em projeto, estamos aqui ainda no off a tentar ver o que é que... Se for da vontade de Deus, me inclua nesse plano, porque tenho lá família. Amém. E a Zezé, como sempre, está incluída. Tenho lá família. Vamos lá ver a Zezé para louvar lá connosco. Oh, meu Deus. Nós vamos ter daqui a pouco alguém que vai louvar em hebraico. Glória. Que eu não posso sair daqui sem ouvir, ó. Mas eu queria também saber da doutora Joana, em relação a esses projetos todos da sua mãe. Para mim é sempre muito importante, porque eu sou a irmã mais nova, então eu tenho ótimas e excelentes referências. Como a minha mãe me falou, o cristianismo ele nunca me foi necessariamente imposto, nunca foi uma regra. Isso é uma coisa que existe muitas vezes, eu vejo tipo, filhos de pastores e não sei o quê. Como filha mais nova que lidou muito com filhos de pastores, eu sei que muitas vezes é uma coisa que é imposta, é uma obrigação. A criança nem sequer pensa, ou o adolescente ou o jovem nem sequer pensa necessariamente no porquê que acredita naquilo que acredita. Então eu sinto-me realmente muito honrada e privilegiada de que tive a liberdade de realmente poder dizer não, isto é uma coisa que eu acredito porque eu acredito e não necessariamente porque foi imposto. Então, viver esses valores, porque o cristianismo, especialmente lá em casa, não é apenas uma coisa falada. Não é uma coisa, vamos abrir a Bíblia, vamos não sei o quê. É uma coisa, como vocês podem ver, vivida. É vivido naquela quebra de preconceito que existe entre o rico e o pobre, entre uma pessoa e outra. Então, é realmente muito importante e sinto muito honrada de realmente estar entre estas duas. Então, obrigada. É que a sua. Então, é realmente assim, muito importante para mim. Muito lindo esse legado que a doutora Lourdes deixou, né, para a família. E em relação à sua profissão, a psicologia? Eu sou psicóloga formada. Tenho dedicado, depois que eu terminei o meu doutorado, eu confesso que na altura fiquei um pouco perdida, porque às vezes na vida a gente tenta caminhar um caminho que a gente sabe no fundo que não nos pertence. Então a gente vai arrastando, mas quando chega naquele ponto crítico a gente não consegue. Então eu, quando terminei o meu doutorado e fiz aquela coisa, vou fazer se calhar um consultório, trabalhar na área e fazer disso o meu caminho, eu não consegui, porque desde muito jovem eu sinto um chamado para a igreja e para um chamado realmente cristão, e então tenho estado a caminhar nessa direção. Como a minha mãe mencionou, sou a vice da ALC, então eu ajudo a fazer os debates e fazer aquela coisa toda e
como a Zezé sabe, sou uma pessoa muito polémica, que também vou e faço, dou a minha opinião e tento fazer, normalmente no final, juntar as opiniões e fazer algo assim mais coeso para que toda a gente vá, tipo, uma ideia, porque cada um depois começa a divagar, porque os temas são complexos, então cada um começa a sair já do tema, então voltar a juntar. Então é isso, e sou psicóloga de formação, mas estou a utilizar esse conhecimento, quem sabe, de outra forma. E é isso. Sim, e nós que estamos ali na ILC e nós que temos participado de alguns eventos, né, para mulheres, nós temos visto o seu crescimento espiritual, doutora Joana Salomé. É verdade. Isso é notório, isso é notório. É verdade. Ministrando a palavra, bem assim, descontraída, e a gente vê que tem algo a ver mesmo com o chamado. Exato, porque se eu for realmente dizer aquilo que eu quero fazer, Zezé sabe que eu não ia chegar lá e pegar no microfone, porque a minha carne ficava... Não, mas já não fica. É que ela já não fica mais. E ela, agora é pelo contrário. Meu Deus. Agora a gente tem que arrancar o microfone, chega, passou o É verdade. Então realmente é uma coisa que me puxa com todas as forças, inclusive para coisas que nem sempre eu quero fazer, que é estar assim exposta com o microfone, com toda a gente a olhar para mim. Então realmente é uma coisa, mas que eu na altura às vezes até eu comentei consigo que eu deixei nas mãos de Deus. Isso é o caminho que Deus quer para mim, então eu tenho que me preparar. E tenho preparado. Então isso para mim é só uma confirmação. Nós temos visto isso, o seu esforço, o seu desempenho. É verdade. E é muito lindo de ver o seu crescimento. Obrigada. Olha, agora nós vamos passar para uma outra parte. Qual parte? Fala só um pouquinho de você. Fala só um pouquinho, e depois nós vamos te ouvir. A minha trajetória, um pouquinho diferente da minha irmã, visto que ela é caçula, não é? Então eu já fui quase como uma segunda mãe para ela. É verdade. Temos uma diferença de idade acentuada. E Na verdade, 17 anos. São 17 anos, pronto, são 17 anos. Quando ela nasceu, eu era uma mulher. Então a nossa trajetória foi um pouquinho diferente, ela foi mimada. Isso quer dizer que já era uma senhora. Quando esta menina nasceu, já era uma jovem senhora de 17 anos. Oh, meu Deus. Uma jovem senhora de 17 anos. Mas aí os mimos todos foram para a Joana. Sim, ela sempre foi extremamente mimada. Sim. Sempre foi, porque se não era a mãe, era a irmã, se não era a irmã, eram os irmãos. Não, e continua sendo pelo namorado, né? Abafa o caso. Agora não. Nós não vamos falar nada do doutor André. Não vamos falar nada do doutor André. Não vamos falar nada do doutor André. Não, o doutor André, isto aqui está complicado. Se ela é mimada em casa, com o doutor André, esta criatura vai virar não sei o quê. As pessoas nasceram para ser mimadas, pronto. Tá bom. Realmente, eu me sinto muito honrada, realmente, por Deus me colocar tantas pessoas na minha vida que realmente te mimam. É muito lindo. É verdade. Então, é isso, porque realmente, tipo, o amor, e não estou a falar tipo, apenas romanticamente falando, o amor, assim, no geral, o carinho, é realmente um tesouro e é um privilégio, porque é algo tão precioso. Então, é algo que realmente é para valorizar. E eu sinto que num mundo cada vez mais escasso de amor, eu me sinto realmente completamente inundada. Então eu realmente sinto muito agradecida a Deus por isso. E pronto. Não é mentira, é verdade. E ela é assim, ela é muito assim singela, mimada, mas ela é uma mulher forte. Sim. É forte, Joana. É forte. Sabe como é que é? A família, ninguém tem honra. A caçula nunca tem honra em casa. A caçula chega lá em casa, tipo, consegues colocar os guardanapos em cima da mesa? Não sei. És tão neném. Passa mais ou menos por aí, é muito complicado. É muito complicado porque o namorado, como eu digo, o namorado dela, que é noivo, ele coloca-lhe a mesa do pequeno almoço. É muito lindo, é muito lindo. Então, para ter uma ideia aí, assim, como é que é ser. É muito lindo. Mas é muito engraçado. Sabe ver a história dela de amor, isso é importante, não é da idade dela. Também fico muito agradecida porque o Dr. André existe na vida dela.
E isso é muito importante. Não, doutora, pastora Lourdes, Aham. Tá muito bem de genros. Porque o Por Jefferson acaso, também. o Jefferson também é um homem Oh, interessante. Imagina, tem Eles são 2 impecáveis. genros advogados na família. Eles são impecáveis. Incrível. Eles são São. Isto impecáveis. nós estamos num podcast, mas se eu quiser cometer um crime, eu tenho 2 advogados. Ninguém está ouvindo isto. É só sempre se fazer. Ninguém vai saber. Isto fica entre nós, só entre nós aqui. Um deles é advogado de criminologia, então. Fica só entre nós, fica só entre nós, ninguém vai saber. Não, o doutor André e o doutor Jefferson, eles são impecáveis. Não, São. e são todos como pessoas também na mesma linha de fé. Isso é muito importante. Então, entrar para Sim. a família realmente é uma coisa que agrega valores e realmente fortalece uma estrutura familiar, que é algo que nós valorizamos muito, como já uma estrutura com esses valores tão fortes. Então, é realmente Sim, mesmo muito... porque para entrar para a família seria muito difícil entrar sem valores familiares, sem essa estrutura. Sim. Porque, como a Zezé sabe, a família para nós acho que é o ponto central. Nós somos muito unidos enquanto família. Um não faz nada sem o outro, não passa 2 horas sem que uma fale com a outra. Isto aqui não existe. Não existe passar 2 horas contadas no telemóvel sem que a minha mãe me diga. É uma vergonha. Esta miúda que já tem uma filha de 18 anos, ela sai com o marido, não é? E ele, 10 minutos depois, então, onde é que estás? O que é que estás fazendo? A Elizabeth é assim. Eu sou pai de Elizabeth. E vice-versa. Sim. Eu fico em casa sozinha. As duas. Porque a minha empregada sai às 5, não é? Então eu fico em casa, ela vai ao shopping ou alguma coisa, está sempre esta, despacha-te que a mãe está sozinha em casa. Pareceu uma adolescente de 12 anos que não consigo estar Mas sozinha. a ir ao shopping tem que ir toda a gente junto, porque vai só eu e a minha irmã, não consigo, porque depois eu sou uma pessoa lenta, eu gosto de escolher e não sei o quê. E a minha irmã fica tipo, não, a mãe lá está com a sua, né? rápida, a mãe está sozinha em casa e depois cria aquela pressão que ninguém pode estar sozinho. Se fosse a minha mãe e a minha irmã também não diria a mesma coisa, porque a Joana está sozinha, então não podem ir elas duas sem mim. Vamos todas. Tem que ser uma coisa assim, tem que ser toda a gente. Há uma união familiar, realmente há uma Muito união importante. familiar muito grande, que nos foi incutida desde sempre. E nisto, apesar da Séfora não estar presente, a Séfora está completamente incluída, porque é uma coisa, e eu costumo dizer que há um poder feminino muito grande dentro da família. Dentro da família, sim. Porque, apesar de eu ter mais 2 irmãos, eu diria que o poder Está nas mulheres. Está nas mulheres da casa. Deus disse assim, vou escolher as mulheres desta casa. O poder está nas mulheres da casa. Os homens são mais dispersos. Mas começando a minha mãe, ela e a geração seguinte, que é a Séfora, está tudo muito vinculado a esta situação dos valores familiares, da família. E eu não digo isto numa forma pejorativa em relação às mulheres, pelo contrário. Nós somos muito liberais enquanto mulheres, no sentido, mas acho que os valores familiares são muito incutidos, foram muito incutidos pela minha mãe e nós. Então nós levamos isto muito a sério. Isto é muito sério para nós. O almoçar juntas, o jantar junto, o pôr a mesa, ou estarmos todos a comer juntos. Não é um vai comer para a frente da televisão. Isso não existe em casa. Isso na minha casa não existe. É como ela faz na ILC. Vamos Exatamente. comer. Vamos todos comer. Vamos todos comer. Sim, os valores não vê o que eu familiares fiz são agora muito no sábado. Eu fui incapaz de comer separada com 3 meses. Então a minha mãe teve que mudar Ela- toda a Eu dinâmica mudei do todo o sistema do restaurante. Toda a dinâmica do restaurante Eu ela teve que mudar. Então, o que é que Pessoas a vêm aqui senhora comer está todas juntas para estar a comer uma maneira e outra naquela. Não! Então eu fiz com que eles mudassem a dinâmica do Pronto, restaurante. essa dinâmica é a mesma que acontece Em em casa. casa, Ou senta em todo casa. mundo na mesa, ou então temos guerra. Ou senta ou senta. Ou senta ou senta. Só tem uma opção. Exatamente. É sentar, Ali não há sentar. outra opção. Com a minha mãe a opção é uma, é sentou. Sentou uma pessoa, estou doente, Não, mas não não existe existe. isso. Vai com febre para a mesa, não O único sei. momento foi no Covid que ela obrigava-nos a estar isoladas. Quem estava com o Covid não comia dentro do quarto. De resto, tirando isso, nós temos de estar sempre todas unidas. Sempre Isso é unidas. E mesmo muito assim bom. tinha videochamada. E ainda existe uma videochamada. Na hora do jantar, passar a luz para o botão. Na hora de jantar, a pessoa que tinha Covid ou uma coisa estava Põe a lá no quarto. videochamada ali. Ai, Estava lá a Jesus. comer aquilo. Não. ser Eu as sou muito família. Eu tenho um filho, que é o Samuel, que já é um homem também, não é? Casado. A mulher dele é doutorada e ela faz pesquisas na universidade Do Algarve. no Algarve. Exato, na Universidade do Algarve. E ele está na Suíça neste momento. Esse meu filho é incrível. É um filho super, super, super querido. Não, acho que se eu quisesse ter um filho assim não teria, então eu não quis nada e nasceu. Ele todos os dias
me liga em videochamada. Sem exceção. Sem exceção. Não passa um dia que Se não é de manhã, é à noite. Se não é à noite, é de manhã. O Samuel, todos os dias, ele estava no Algarve, todos os dias me ligava. Isso é bom. E agora está lá na Suíça, e todos os dias me liga. E isto é incrível, sabe? Às vezes eu paro, e se ele por acaso se atrasa, eu já pergunto, Betty, o mano ligou. Porque chegou ao final, chegou 5, 6 horas, ele não ligou. Peraí, o Samuel já ligou? Não, estou a acontecer uma coisa. Como assim, não ligou? Tem que ligar. Então eu sou uma pessoa muito família, sabe? E os genros, é incrível, porque os genros que entram acabam por apanhar a mesma situação. Mas tem que ser. Eu vou para o André, para o Dr. André. Ele apanhou, o Dr. André também já é uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos, então também também entra na mesma situação. Já liga, como é que está tudo bem. O Jefferson, que entrou mais tarde, como é que está tudo bem, eu estou a precisar de alguma coisa, é preciso ir a algum lugar. Então acaba por todo mundo entrar na mesma, é como se fosse uma energia. Eu acho que é uma energia familiar muito interessante. Exatamente. Que é porque também é muito cultivada, então acaba por sempre... Exato. Não é uma coisa que nasce. Os valores cristãos estão muito incutidos na família. Exato. E isso é, como a pastora Luz disse, isso é uma energia, tanto é que a ILC funciona. Aonde... Quem em Portugal consegue reunir a quantidade de pastores que vão na ILC? Verdade. De várias denominações. Então existe. Cada pastor que lá está. Tanto, por exemplo, obviamente que alguns têm compromissos a seguir, Sim. Mas durante o dia a gente vai arrastando, digamos assim, o máximo que dá, porque realmente a gente tende a abraçar, realmente, porque são nossos irmãos em Cristo. Por mais que a gente tenha divergências de visão e assim, são no fim do dia o que é, são os irmãos em Cristo e somos todos uma grande família. E tem uma coisa muito interessante na ILC. Então falamos sem tabus, como em casa falamos sem tabus também, sobre qualquer coisa. Sim. Na última ILC a falar até sobre sexualidade, no final, sobre os homens cristãos e as mulheres cristãs. Nós falamos sobre sexualidade. E o próximo debate será? Sobre as mulheres. Sobre as mulheres. Sobre o poder feminino dentro da igreja. Isso. E sabe qual é o interessante? No fim da ILC nós almoçamos todos, que a irmã sabe, não é? E então o engraçado é porque há pastores que às vezes estão a passar por algumas dificuldades financeiras e eles gostam de almoçar, mas coitados não têm possibilidade. A ILC, alguns irmãos da ILC disponibilizam, o Dr. André, por exemplo, eu disponibilizamos a pagar o almoço às pessoas que não têm. Okay? Como eu também, que muitas das vezes também não se pagava almoço, não tem vergonha de dizer. Para que não se sintam excluídos daquela situação ali do almoço, que é muito agradável, estarmos todos juntos. É muito bom. E pronto, e é isto, não vou falar mais, vamos tá bem. Nós vamos já encerrar e eu quero agradecer imenso. Eu é que agradeço muito pelo seu convite. Por essa honra. Né, doutora Salomé, estar aqui consigo. A Elizabeth, eu amo muito vocês. Obrigada, né? Igualmente também. Agradeço a Deus pela vida da pastora Franciele, minha pérola rosa, sim, que tem um podcast também. Né, vou estar lá no dia 29. Isso, ai meu Deus, que maravilha. E... Eu não posso aceitar todos. É verdade, pastora. Mas Zezé é sempre muito especial para nós. Obrigada. É uma pessoa que está connosco desde o início. Não me faça chorar. Não, está connosco desde o início. Acredita, e é uma pessoa muito, muito querida. Tenho muitos convites de podcast, o seu é o primeiro que eu aceitei. É o primeiro. E olha que são grandes podcasts, aí de alguns pastores bastante interessantes. Eu agradeço imenso. É uma pessoa muito especial. Está connosco desde o princípio, literalmente, desde o princípio, desde a primeira. E eu já tenho tanta saudade daqueles nossos cultos à tarde, mas pronto. Está na dispensação de Deus. Exato, no tempo de Deus. Mas é uma pessoa muito especial para nós e é uma honra estar aqui no seu podcast. É uma honra poder participar. Com certeza. Aqui junto com a Zezé, porque realmente ela é muito especial para nós. E ela sabe disso. Aí eu me sinto muito mimada por vocês. Sim, verdadeiramente eu me sinto muito mimada. Porque a Elizabeth está lá sempre mandando mensagem.
A Joana manda pouco, mas a Joana fala pouco, Mas né? a Joana É que é um ser à parte. A Joana é um ser à parte, porque a Joana realmente eu sou jovem, eu acho. Eu sou jovem. Eu acho que sou jovem, não tenho muita certeza. Não sei, de vez em quando ataca-me assim uma dor ciática e eu fico, será? Se eu Oh, sou meu jovem? Deus, De vez em quando eu passo na Vorten e fico, olha que aspirador bonito, e fico, meu Deus, será se eu sou jovem? Será se a juventude já me escapou? Eu sinto lá cada admiração por um aspirador e por um Nem micro-ondas. casou A juventude a Não escapar. casou ainda, não casou ainda. Casou ainda na casa. Eu já fico a olhar para frigoríficos e dizer, olha só que frigorífico. Ai, meu Deus. Olha este americano que abre assim duas portas. Olha que giro. Ela não vai às roupas, ela não vai à maquiagem, ela Ai, meu Deus. Agora é um frigorífico e a crepadeira que tem Ai, meu acessório. E depois junta uma dor ciática e uma dor no joelho. Mas eu acredito que ela é a idosa mais jovem que eu conheço. Então, e depois é aquela coisa, tipo, então ele não mexe assim muito em coisa de telemóvel, jogo para lá. Joana, às vezes é que é terminar o podcast. É verdade. É o que a gente fala. Temos que tirar o microfone dela, senão ela não fica quieta. Olha, gente, nós vamos terminar, foi muito bom. Acho que foi o podcast maior que nós tivemos aqui. Ai, peço desculpa. Que os meus amigos também querem ir embora, né? Que precisam ir embora. Claro que sim. Mas E nós queremos dar-lhe a liberdade. Mas nós vamos, eu quero agradecer, ressaltar, né, que nós estamos aqui também no estúdio da Joana Marques, que é muito importante falar isso, né? É uma pena que ela ainda não chegou para conhecê-las, mas vai ter oportunidade. Com certeza. Mas nós vamos encerrar esse podcast ouvindo a nossa querida, amada irmã. Ai, às vezes é que me fazer passar vergonha. Não, a nossa irmã Elizabeth cantando aquela canção. Ok. Mas ela gosta do Chora Israel, não é? É essa mesmo. O nosso querido Sérgio Lopes. Eu não sei, portanto, a irmã quer que eu cante em hebraico, não é? Pode cantar em português e depois em hebraico. Tem pra gente Vamos fechar. só dar uma palhinha Tá bem, pequenininha, não é? tá bem. Isto é assim, sem música sem nada, Tá. vamos à capela, aquilo para o pai, não é? Tá bem. Sempre não tem música? Não, isto vai ser à capela, vai ser à capela. Tá bem. Salve-se quem puder. Não, ela percebe muito bem. Pois, há quem diga que sim. Portanto, eu vou cantar em português e depois dou só uma palhinha em Tá bem, hebraico, ok? tá bem. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama alto, Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Cai, Israel, Pavel hulo, מקום מוחך. Kala Elohim, הוא ישמור אותך. Elohim Nachim Yoshia. Não vou roubar mais tempo, senão não vamos sair aqui hoje. E este podcast vai se estender imenso. Ai, meu Deus, olha, eu quero agradecer imenso a presença Muito obrigada a nós pelo vosso de convite. vocês. Nós é que Tá bem? agradecemos, é um prazer. E estamos juntas aí contribuindo para o reino. Podem Amém, contar amém. comigo Amém. para o que precisarem, Amém. para Amém. o reino de Deus Obrigada. e para outras coisas também. Muito obrigada. Também nós estamos terminando nosso podcast hoje, que foi maravilhoso, como todos têm sido. E até o próximo, se Deus quiser.